Saúde é um dos problemas, se não for um dos pontos mais fundamentais de qualquer cidade. E é na cidade que esses problemas acabam sendo evidenciados. Muitas das reclamações que nós recebemos no Ligado na Cidade tangem sobre esse assunto. E para responder algumas dessas questões e mostrar um panorama dessa situação, estamos no gabinete, aqui na sede da Secretaria Municipal de Saúde, com o secretário Wilson Polara, a quem eu já agradeço pela disponibilidade em falar conosco. Secretário, obrigado por abrir as portas do gabinete e trazer alguns assuntos que a população traz para a gente, algumas demandas que a gente quer entender melhor. Afinal de contas, não é fácil gerir a saúde, né? Eu é que agradeço a oportunidade de poder esclarecer a população. Bom, secretário, o senhor tem uma longa experiência. Para quem não sabe, a gente até reforça, antes de estar aqui na Secretaria Municipal de Saúde, era da Secretaria Estadual de Saúde, adjunto do doutor Davi Wippe. O doutor Polara também tem uma carreira na área clínica muito forte, entende desses assuntos. Mas a pergunta primeira já é essa, não é fácil, né, secretário? A gestão na saúde na cidade é a ponta desse elo, é onde realmente tudo acontece. Porque é uma questão de vida ou morte, né? É importante para a saúde é importante para as pessoas. Se você não tiver, como se diz, se não tiver saúde, o que nós precisamos ter, né? Primeiro de tudo é a saúde. Secretário, a gente acompanhou algumas notícias e o que a gente recebe no dia a dia do nosso programa. A gente tem uma notícia do dia 24 de agosto que o jornal Metro News acabou publicando a respeito de que faltariam 2.300 médicos na rede pública de saúde de São Paulo. Na ocasião, o senhor respondeu a essa mesma reportagem dizendo que o déficit era de pouco mais de 800 profissionais. Passou um mês dessa entrevista, o que a gente pode dizer desse panorama? Conseguimos contratação de alguns médicos? Quais são as áreas mais afetadas? E realmente, esse déficit apontado pelo jornal, existe ou não é tudo isso? Não, esse déficit é um déficit puramente contábil, que a gente poderia dizer. Por quê? Porque esse déficit é o déficit da estrutura dos funcionários públicos. Mas só que toda a estrutura da saúde ela foi substituída pelas organizações sociais. Então nós temos vagas, por exemplo, nós somos contratados desde o dia 1º de janeiro, que é essa nossa, a partir da nossa gestão, 1.254 médicos começaram a trabalhar através de várias coisas, lógico, das organizações sociais, a maioria, mas alguns, por exemplo, o Hospital do Servidor Público Municipal contratou cerca de 150 médicos. Então, o que acontece? Acontece que hoje a mão de obra da saúde ela está realmente sendo suprida muito mais pelas organizações sociais do que pela própria estrutura nossa. Isso não significa que nós não estejamos chamando os 712 médicos que já fizeram o concurso e nós vamos ter agora, a partir desse mês agora, nós vamos já ter um novo concurso para médicos de 1.100 médicos. Então, para suprir a estrutura de funcionários públicos, pela estrutura que nós chamamos dos funcionários de carreira da prefeitura. Não que nós estejamos substituindo totalmente, mas existe esse misto, esse mix. Se eu olhar lá no número de cargos que existia descrito no organograma, eu tenho 2.300 cargos que não estão sendo ocupados. Mas esses mesmos médicos estão sendo contratados pelas organizações sociais, tanto que desde o dia 1º de janeiro contratamos 1.254 médicos. As OCIPs vêm fazendo o trabalho, o município não tem o que reclamar das OCIPs? Não, as organizações sociais, né? Não são OCIPs, são organizações sociais. Uhum. Não, elas prestam um serviço muito bom em São Paulo. Nós temos 23 contratos com 8 parceiros. Legal. Secretário, quais seriam hoje as especialidades que mais são necessárias, mais difíceis de o município conseguir prover? Classicamente, a mais difícil é pediatria, que é uma carreira em crise hoje em dia, né? Nós temos necessidade de médicos de saúde da família, nós temos uma previsão aí de contratação de médicos de saúde da família e várias outras especialidades, mas as principais são essas duas. Secretário, outra questão que a gente recebe bastante no nosso programa é em relação a medicamento.
medicamento, a pessoa precisa tomar, às vezes é de um uso contínuo, às vezes não é nessa situação. Mas quando a gente entra em contato com a secretaria, às vezes eles falam que o problema é do laboratório. O laboratório atrasa uma entrega. Recentemente teve um caso desse. Como é que é feita essa fiscalização dos laboratórios? Existe outra saída? O que a prefeitura pode fazer e falar para o cidadão em relação, às vezes, à demora nessa entrega? Como é que está hoje a situação de medicamentos? A gente sabe que é uma questão muito grave, tem a judicialização. Isso. O que a gente pode falar do problema medicamento? Hoje, com esse programa Remédio Rápido, que nós criamos logo que nós chegamos, podemos concluir que as faltas são muito pontuais. Eu tenho hoje um controle, um BI, eu sei dia a dia qual o remédio que vai faltar. O grande problema nosso ainda é a Lei 8666, a Lei das Licitações. Muitas vezes, uma compra de um remédio demora 120 dias para eu fazer essa compra. E, às vezes, esse remédio termina antes. E eu não posso fazer uma compra emergencial, senão o Tribunal de Contas cai em cima de mim. Então, o que nós estamos tentando? Nós estamos tentando com vários deputados para que, pelo menos para as compras públicas de remédios, a gente encurte os prazos da 8666. Em vez de você ficar 15 dias publicando, publique 3 dias. Em vez de você ficar, por exemplo, esperando a abertura de envelopes 15 dias, abre em 5 dias, para que a gente tenha encurtado. Porque você imagina qual é o estoque que eu tenho que ter? Hoje, o meu estoque para aguentar 120 dias de espera de compra de remédios é em torno de 500 milhões. Eu poderia construir 5 hospitais com 500 milhões. Então, nós temos estoque? Temos, mas quando chega no limite, eu não posso ter um estoque mais do que 120 dias. Agora, quando chega no limite, realmente acontecem esses problemas. Há uma impugnação, há uma matéria-prima que não vem. Hoje eu posso te dizer que dos 230 remédios, eu não tenho problema em 5. Eu tenho um problema crítico, que é um remédio que realmente houve um problema de fabricação. Qual que é? É o hexaparina também, mas temos aqui, eu vou te mostrar, eu tenho aqui um controle, 3 de outubro, tenho aqui, ó, tá vendo? Hoje eu estou com 95% de cobertura dos remédios. Então eu tenho aqui, por exemplo, olha aqui, eu tenho a lista de todos os remédios, o que está faltando é o atenolol, tá vendo? Que eu tenho problema com o atenolol. Mas está pintado de vermelho, eu estou atento aqui. Ele só está presente em 30% das farmácias, nunca é zero. Quer dizer, se alguma pessoa entrar no site, aqui tem remédio, ela vai encontrar 3 unidades, em 10 tem o remédio, nunca é zero. Nunca chega a faltar. Nunca chega a faltar totalmente. Aí chega uma questão logística. O que a pessoa pode fazer se ela não encontrar no bairro dela? Ela pode entrar num site chamado Aqui Tem Remédio e ela pode buscar onde for. E lá nunca vai falhar, vai estar em tempo real também. Tempo real também. Essa é uma dica importante. Então, olha, aqui eu já tenho um amarelo que já está com 60% e tenho 3 verdes, tenho 2 amarelos e 3 verdes. Então, você vê que o controle é perfeito. Quando fica verde, é sinal que ele está menos do que 90%. Todos que estão aqui em azul têm 90% das farmácias. Então, obviamente, você vai ter, por exemplo, esse aqui, vamos supor, eu tenho em 95% das farmácias. Eu tenho 5% das farmácias, não tem. Então, se ele chegar lá e falar, aqui não tem, entra no site. São quantas farmácias? São 600 farmácias. 600. Então, como se fosse uma rede varejista nacional. É a maior rede que tem. Não tem nenhuma rede com mais de... a soma das grandes redes de farmácias hoje, a soma de todas, dá 3 mil farmácias. Nós temos 600. Quer dizer, é muito difícil, é uma logística muito... E você manter acima de 94% de cobertura, não só é difícil, como o custo é muito alto. Então a gente mantém sempre... Chegamos já a 98% de atendimento. Então, hoje está perfeito, o controle é dia a dia. Se tem algum problema, o problema não é nosso. O problema realmente é uma coisa problema de licitação, isso nós temos que mexer, e problema de algum insumo que não veio. Não é problema de falta de dinheiro, que o prefeito tem dado prioridade à compra de remédios, e nem falta da parte burocrática aqui da Secretaria. Quanto se gasta com remédio, secretário? 300 milhões por ano. Por ano, 300 milhões.
E quando há esse problema com o laboratório, ele é punido. Ele é punido. Se ele fizer uma licitação e não entregar deliberadamente, ele perde, ele não pode mais fazer negócio com nenhum ente público no Brasil. É muito grave a punição. Secretário, o jornal Folha de São Paulo publicou na última segunda-feira que um exame de incontinência urinária levava, em média, 336 dias para ser marcado, praticamente um ano. O Corujão da Saúde começou, praticamente no primeiro dia da gestão do prefeito João Dória, prometeu zerar essa fila de exames na cidade. No assunto exame, como é que nós estamos hoje? Quantos tipos de exames são realizados? Quem precisa e não faz parte do Corujão da Saúde? O que deve fazer? O Corujão ainda funciona? O assunto é exames, então, doutor. O Corujão da Saúde foram 500 mil exames de imagem. Exames de imagem é ultrassom, tomografia, ressonância, ecocardiograma, eram 8 exames, que eram exames de imagem, que é a coisa mais grave. Eram 500 mil pessoas. A demanda estava represada. Estava represada. Então, hoje, nós temos também, mesma coisa eu posso te mostrar, nós temos aqui um BI da mesma forma que nós acompanhamos totalmente esses... Olha, eu entro aqui no meu computador, olha aqui, ó, eu entro aqui, você vai ver que você vai saber. Olha, hoje eu tenho, olha, dia 4/10 às 7h15 da manhã, que é quando sai o relatório. Hoje eu tenho a fila de exames minha de 96 mil pessoas esperando o exame e eu tenho vagas livres 100 mil. Eu tenho mais vagas do que pessoas esperando. Então, não existe fila? Existe porque são pessoas que estão marcando o exame. Está no trânsito. Está no trânsito, mas nenhuma delas vai levar mais do que 30 dias. Isso é o Corujão. Agora, eu tenho aqui uma lista de exames que realmente não estavam no Corujão. Quais são esses exames? São, por exemplo, exames de endoscopia, colonoscopia, esofagoscopia e eletroencefalograma de crianças. Precisa de anestesia geral. É um exame muito mais complexo. Eu tenho, por exemplo, o Holter e o mapa da pressão arterial. A pessoa fica 24 horas para fazer o exame fica com ela 24 horas. Então, esses são exames muito especiais que eu não consigo dar aquela celeridade que eu dava no Corujão. Mas agora nós estamos entrando na segunda fase do Corujão. O que nós vamos fazer? Nós temos 85 mil pessoas nesses exames, inclusive o exame da urodinâmica. Qual o problema da urodinâmica? Que é esse que, que ela falou. Você vê que ele nem é o que está mais esperando. Tem exames que eu tenho 14 mil, 13 mil, ele tem só 7 mil. Qual é o meu problema? Olha aqui, é o que eu tenho a menor oferta. Eu só tenho 250 exames por mês para entregar. Você entendeu? 250 só. Então, o que eu preciso? Preciso aumentar o número de prestadores, de pessoas que fazem o exame. Então, nem sempre as coisas são tão simples como parecem. Você entendeu? Nós temos isso aí, temos, mas não significa que o Corujão foi um fracasso. Longe disso. O Corujão está em alta eficiência. Por quê? Acabou o problema, não tem. Você viu aqui que eu te mostrei que eu tenho sempre mais vagas nos exames de imagem. Esses exames são muito mais problemáticos. Para deitar uma pessoa, vem um anestesista, dá anestesia. Eu não posso, eu não consigo. Agora, o que eu estou fazendo? Estou aumentando os contratos em cerca de 60%, e mesmo assim, porque aí eu tenho 41 mil pessoas que entram todo mês, e vou ter exatamente o mesmo número de exames para oferecer para essas pessoas. O que me sobra aqui desses 86 são 30 mil exames que eu vou ter que comprar do privado. Esse vai ser Corujão segunda fase. Eu vou comprar do privado estes exames que não estão conseguindo ser feitos dentro da nossa rede. Que vai acabar sendo uma parcela bem menor. Bem menor do que os 80 mil. Quer dizer, em vez de eu atacar os 80 mil, não. Eu corrijo a rede, então a rede entra 41, sai 41. Entendeu? E eu consigo agora aqui acertar o que sobrou no privado sem interferência na rede pública. Muito bem. E para cirurgias, temos algum plano desse também? Então, a Corujão das cirurgias também nós já fizemos mais de 15 mil cirurgias no programa Corujão das cirurgias. Também isso é a mesma coisa. Tudo com hospitais da rede? Da rede, isso. Outros hospitais vão entrar, mas para duas cirurgias principais, a cirurgia de
urologia, que eu preciso do endoscópio, que na rede não é tão disponível, esses nós vamos usar o privado, e para cirurgias ortopédicas, porque a cirurgia ortopédica, qual é o grande problema? São aquelas plaquinhas, aqueles parafusos que custam muito caro. Então eu preciso primeiro fazer uma negociação, nós já estamos com uma reunião com a Abimo, da Fiesp, eu vou juntar todos os produtores desses insumos para fazer uma grande negociação para que a gente possa comprar em bloco para poder oferecer isso para a população. Então vai haver um segmento especial para ortopedia. Exatamente. Um de ortopedia e urologia. A cirurgia geral e ginecológica já está andando. Vesícula, hérnia, esterectomia, esses exames, varizes, esses exames já, como não precisa de nada especial, nós estamos fazendo dentro da própria rede. Já fizemos 15 mil desses exames. Eu tenho um prazo de 18 meses, mas eu acredito que em 12 meses nós encerramos essa fila. Secretário, a gente recebeu algumas notícias também de fechamento de algumas unidades básicas de saúde, cerca de 50 aqui na capital. Por que isso acontece e qual que é o plano da Secretaria? Deixa eu te mostrar. Veja bem, a população tem que entender que quem atende não é o imóvel, é a equipe que está dentro. Você entendeu? Eu tenho 45, na realidade não são 50, 45 que estou te mostrando aqui, são unidades que são alugadas, você está vendo, e muito pequenas. Você entendeu? Olha aqui, eu tenho uma unidade com 48, 50 metros quadrados, é menos do que essa sala. Como é que eu posso ter uma unidade básica de saúde com 50 metros quadrados? Ter o prédio não é a garantia que tem o serviço. Claro, você entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Se aquela unidade for transferida, ela nunca vai ser fechada. Porque pelo contrário, nós vamos aumentar as equipes de saúde da família dentro das unidades básicas. Agora, eu não posso pegar uma unidade de 50 metros quadrados e a população falar, não, tem que ser aqui, porque nós exigimos que se for, ela vai para uma de 500, 1000 metros. Você entendeu? Se a gente mudar. Mas sempre perto, nunca nós vamos obrigar a população a se deslocar, porque nem é esse o objetivo. A unidade básica, ela atende uma população de 20 mil pessoas, e ela tem que estar no meio dessas 20 mil pessoas. Não posso pegar essa população e obrigá-la a tomar uma condução para ir na unidade básica em algum outro lugar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que eu estou falando para vocês é que nós fizemos uma avaliação e existem 45 unidades que são alugadas perfeitamente. Eu posso trocar o aluguel na hora que eu quiser. Se for uma unidade, as que são próprias, tudo bem, essas vão dar mais trabalho. Mas nas alugadas, eu posso falar, muito obrigado, não preciso mais do seu aluguel, eu quero alugar uma melhor. E a equipe vai toda. Quer dizer, quem atende não é o imóvel, quem atende é a equipe que está dentro do imóvel. E se eu colocar no imóvel melhor, eu estou melhorando o atendimento da população. Mais condições de atendimento. Por exemplo, em 50, 100 metros quadrados, eu consigo colocar uma ou duas equipes. Eu posso colocar 5, 6 equipes dentro do imóvel maior, que é o ideal. O ideal é ter 5, 6 equipes de saúde da família dentro de uma unidade básica de saúde. Falando nessa questão de estrutura da saúde, secretário, tem um abaixo-assinado na internet por conta do fechamento do Centro de Saúde Escola Geraldo Paula Souza, no Sumaré. Essa situação vai acontecer? Como é que estão essas estruturas de hospitais no município? Temos alguns a inaugurar. Primeira coisa, o Centro Paula Souza é da USP, não é meu. O Centro Paula Souza é da Faculdade de Higiene e Saúde Pública. Como é que eu posso fechar uma coisa que não é minha? Não sou eu que estou fechando, entendeu? Compete o ao Centro Estado. Paula Souza, nem é o Estado, é a Universidade de São Paulo. Ele é próprio da Universidade de São Paulo, nem da Secretaria do Estado ele é. O que acontece é o seguinte, ele tem uma série de atividades, sífilis, tuberculose e tal, e nós, prefeitura, contratávamos alguns outros serviços dele. Algum atendimento de idosos, alguns atendimentos de vacinação. O problema é o seguinte, não estava bom o convênio que nós tínhamos com ele. E nós quisemos discutir para refazer esse convênio em outros moldes. Já fizemos o acordo, já vamos fechar o convênio e está tudo certo. Não vai se fechar do nada, vai continuar tudo melhor, atendendo melhor a população, porque o movimento a quantidade de serviços que eles ofereciam para a população, a nosso ver, a nossa avaliação, era pequena, era menor do que a população precisava. Pronto, já está tudo certo. Aquilo foi uma ação
totalmente inadequada você noticiar uma coisa que eu nunca falei que ia fechar. Pelo contrário, eu não posso fechar uma coisa que não é minha, sabe? Como é que eu posso chegar, tá fechado, é da USP, tá fechado? Absurdo, nunca falaria uma coisa dessa. Secretário, para finalizar, o senhor falou, né, que é uma unidade que faz atendimento em relação a sífilis, essas doenças. Nós recebemos notícias recentes de uma preocupação do município em relação à hepatite A. O que a gente pode falar sobre isso? Houve um crescimento gigantesco de casos em relação ao ano passado. Isso preocupa a secretaria? Veja bem, a hepatite A, a transmissão é por via oral, por contaminação de fezes. Entendeu? E nós tivemos um aumento, principalmente na população LGBT, fundamentalmente LGBT. Então, eu acho que nós temos que tomar certos cuidados, sim, mas eu tenho a impressão que é muito mais de questão de higiene pessoal do que, na realidade, de uma ação de saúde pública, que ninguém vai entrar no metrô e pegar hepatite A. A hepatite A é pego por via oral, por água, instrumentos ou vegetais contaminados por fezes humanas. Então, o que eu poderia dizer? É uma coisa que nós estamos prestando atenção, estamos perfeitamente em cima do problema, mas não é um problema que a população tem que se preocupar como se fosse uma epidemia que fosse pegar a população inteira. É um problema localizado em que a gente precisa orientar a população e ver qual é o comportamento que está causando esse tipo de contaminação. Muito bem. Secretário, nós viemos até aqui tirar a prova dos 9 para falar sobre saúde. Agradeço mais uma vez a disposição em conversar conosco. Nós estamos sempre ligados na cidade, queremos contar sempre com a sua participação. Eu espero poder ter correspondido às explicações e estou aqui sempre à disposição para esclarecer. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade.